O Almir e a Samira completaram 33 anos de união sob as bênçãos do Senhor. A nossa igreja, ela tem uma característica bem evidente, que é de acolher famílias, cuidar de famílias, e a quantidade de crianças que vocês veem aqui todos os cultos, mais que comprova isso, né? É uma igreja que se renova, é uma igreja muito virtuosa em gerar vidas. E muito do que a gente vive hoje como comunidade, a gente deve a essa família aqui, a esse casal, que foi um dos pioneiros da comunidade Sal da Terra em Águas Claras. Eles são salgados já há bastante tempo, né? Eles foram salgados há muito tempo e têm distribuído esse sal nas nossas vidas, ensinando, acolhendo, realmente vivendo o ministério. E eu queria que a igreja toda se levantasse, primeiro para bater palmas. Porque nos fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? E não estou dando honra às pessoas, mas ao ministério deles, ao ministério de família que eles têm. Muito do que acontece na nossa igreja aqui passa pela vida e pela casa do Almir e da Samira, e nós reconhecemos isso, louvamos e agradecemos a Deus. E agora a gente vai cantar parabéns para esse casal maravilhoso. E você pode sair do seu lugar e vir aqui dar um abraço para eles, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Maravilhosa. Senhor Deus, nós agradecemos ao Pai esse casal que se coloca à disposição do serviço do Teu reino, Deus. Por essa casa, por essas vidas, ó Pai, já passaram muitas outras vidas que foram abençoadas. E nós te pedimos a Tua luz, o Teu Espírito Santo, para que assim continue, ó Pai. Dê força, dê sabedoria, dê, Senhor, vida longa para esse casal, para que eles possam distribuir da Tua seiva, Senhor, da Tua palavra, do Teu ensino, sobre a vida de tantos, ó Pai, assim como tem sido. Louvamos e agradecemos a vida do Almir e da Samira em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus por esses tesouros, flechas que o Senhor nos concedeu para que pudéssemos lançá-los aonde o Senhor deseja que eles estejam. Pai, te agradecemos pela vida dessas crianças, Senhor. Te agradecemos por cada uma delas, porque o Senhor as teceu singularmente, Senhor, em nossos ventres de mães e de pais, ó Deus, que adotaram seus filhos, mesmo que biológicos, e decidiram criá-los conforme a tua palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor nos conceda sabedoria, discernimento, Senhor, para que nós não atrapalhemos os seus sonhos para os nossos filhos. E que o Senhor conceda a eles, ó Deus, a oportunidade de reconhecer as tuas coisas desde cedo, Pai. Que desde criança eles possam, Pai, discernir sobre o que é bom. E em nome de Jesus, seguir os teus caminhos por onde passarem. Abençoe as salinhas agora, Deus, que as crianças sejam ministradas pelo Teu Espírito Santo. E este culto, Senhor, que permanece glorificando e engrandecendo o Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Sobre a vida desse comandante, desse líder, que é um homem calmo, mas eu já vi ele desembaiar a espada umas 2 vezes em defesa daquilo que ele acredita, né? Quando alguém invade o território dele ali, ele rapidamente se prontifica e vira um guerreiro do Senhor, né? E é esse espírito que a gente tem que ter, esse espírito que homens e mulheres do Senhor têm que ter. A gente tem que viver com o coração tranquilo e em paz, mas com a certeza de que nós fomos chamados para uma missão, e essa missão nem sempre é pacífica. Às vezes essa missão tem enfrentamentos, tem confrontos, e a gente precisa estar preparado. E a gente só está preparado quando a gente se alimenta da palavra. Amém? Senhor Deus, nós entregamos esse tempo ao Pai, que ele seja Teu. Que o Espírito Santo ministre o coração do Almir, que ele entregue a esta comunidade para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Edifica, Senhor, as nossas vidas através das palavras que o Almir nos entregará. Que os nossos corações e mentes estejam prontos, preparados, Senhor, como terra férteis para receber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a oração que fazemos, sincera, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um privilégio e uma responsabilidade muito grande, né, da gente estar aqui nessa manhã de domingo e poder compartilhar um pouquinho
do muito que Deus tem feito na vida de cada um de nós, especialmente como igreja. Mas voltando um pouquinho ainda nas celebrações dos nossos 33 anos de casado, esses dias eu encontrei um amigo, é interessante isso aí. Aí o amigo, muitos anos que eu não tinha visto ele, e aí, Almir, tudo em paz? Como é que você está? Está trabalhando, está isso, está aquilo? Você ainda está casado com a mesma mulher? Aí eu parei um pouquinho, aí processou um bocado de coisa na minha cabeça. Falei, será que ele está perguntando isso por mal? Qual que é o fundamento dessa pergunta? Mas aí, rapidamente eu fui ver, eu falei, não, ele não deve estar falando por mal. Mas é porque assim, é tão comum hoje, né? As pessoas às vezes desistem por muito pouco, acham que aquela ou aquele não é sua esposa ou seu esposo que Deus preparou, mas as pessoas às vezes esquecem de negar-se a si mesmo em função de uma vida dedicada ao outro. E isso não faz mal para ninguém, não é ruim para ninguém, mas eu louvo a Deus, porque são 33 anos e não sei quantos vídeos ela publicou uma foto e eu era muito jovem. Pode acreditar, eu já fui muito jovem. E o cabelo caía assim na testa. Eu, puxa, amor, seu cabelo caía na testa. Mas então é o seguinte, as coisas passam. Agora, é muito bom, quer dizer que é um privilégio estar casado com essa mulher durante 33 anos, porque cada dia eu conheço uma mulher nova, cada dia essa mulher tem me surpreendido. E eu tenho pedido a Deus para que cada vez mais eu não seja feliz no meu casamento, mas que eu possa fazer você feliz. Amém! Aleluia! Graças a Deus. Eu quero começar a nossa reflexão dessa manhã e nós vamos nos ater a uma história muito conhecida da palavra de Deus e às vezes ela é muito conhecida para alguns, mas para outros talvez não ouviram falar, mas eu creio que a maioria das mulheres já ouviu falar nessa história. Nessa manhã eu quero falar rapidamente, porque nós não vamos ter muito tempo, por conta de que ainda vamos ter a ceia do Senhor, né? Um lugar de comunhão, um lugar de bênção, um lugar onde a família se reúne. Mas eu quero compartilhar algo nessa manhã, para que isso fique marcado, especialmente no meu coração e no coração de cada um aqui. Como o Márcio orou, que Deus possa me dirigir nessa manhã, que eu possa tão somente me despir da vaidade, do orgulho, da presunção. Eu não vim aqui, eu não estou aqui para pregar, mas eu estou aqui para a gente refletir juntos sobre algo profundo da palavra de Deus, que Deus ministrou no meu coração ao longo dessa semana, especialmente nessa madrugada. Mas eu queria primeiro que você pudesse fechar os seus olhos e que nós pudéssemos orar ao Senhor nosso Deus. Amém? Deus de misericórdia e de graça, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença. Eu quero especialmente, ó Deus, derramar o meu coração para que o Senhor agora use a minha vida, ó Deus, e tire de mim toda a presunção que porventura eu venha querer ou achar, mas que o Teu Espírito Santo possa falar na minha vida, na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, nessa manhã. Ó Deus, que essa manhã possa ser uma manhã importante na vida de cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração. E cada um de nós aqui, especialmente a minha vida, possa ser agora um terreno fértil para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. E aí então a gente vai multiplicar isso, ó Deus, 100 por 1, 1000 por 1, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero conversar sobre uma história bastante conhecida, e é uma história de uma mulher que sofreu durante muitos anos de uma enfermidade que, para os médicos daquela época, não conseguiam resolver o problema daquela mulher. E a Bíblia diz que ela tinha um certo recurso, ela tinha condições de pagar o seu tratamento. Ela, talvez na época não havia plano de saúde, mas eu creio que pelas condições que aquela mulher tinha, ela tinha condição de ir no médico e no outro. E as possibilidades foram se esvaindo à medida que ela ia no médico e ia no outro. E o problema dela não havia sido resolvido. E aí a palavra de Deus ela mostra com detalhes, porque
no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, especialmente Lucas, para quem não sabe, era um médico, discípulo de Jesus, e uma característica, uma peculiaridade da história dessa mulher com hemorragia, a mulher hemorrágica, a mulher com uma enfermidade, peculiarmente o Lucas, que era um médico, descreveu essa história, porque ele era um médico, sabia do que possivelmente tinha acontecido naqueles dias ali, e aquela mulher já havia sido o que nós chamamos hoje de desenganada. Vai em muitos médicos, procura um diagnóstico, procura outro, mas nenhum daqueles diagnósticos pôde resolver o problema daquela mulher. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente tem muita condição, às vezes a gente tem a estrutura, hoje temos um plano de saúde, enquanto a gente está sendo atendido, a gente pode procurar uma solução, vai no médico, resolve um problema, resolve outro, as coisas vão se ajustando. Mas a partir do momento que a gente recebe um diagnóstico, onde que não tem condições da gente ser curado, e aí então a gente, duas possibilidades, ou a gente se fecha em nós mesmos, ou a gente então se apega, se agarra àquele que é o nosso Deus, aquele que é o Deus da cura, que pode resolver o nosso problema. Mas o que me chamou a atenção nessa história dessa mulher é que, todos sabem, a Samira é descendente de árabe, e nós tivemos lá na Palestina, em Jerusalém, naquelas regiões ali, onde é bem contextualizado a história de uma mulher como essa. Porque lá, na Palestina principalmente, são várias cidades, mas elas não são juntas uma das outras. Então são aldeias, são pequenas vilas, um grupo de famílias, talvez 3.000 pessoas vivem numa cidade, 5.000 na outra, mas aqui não é tudo junto, igual nós estamos aqui, Águas Claras, Taguatinga, Guará, tudo junto, você sai de um lugar para outro, você não sabe de onde passa, mas aquelas cidades eram bem definidas. E eu fui ler uma coisa sobre isso, e toda mulher aqui sabe disso, uma vez por mês, as mulheres ficam menstruadas. E na época de Jesus, isso não mudou. E o que acontece é o seguinte, que mais do que hoje, aquelas mulheres que ficavam menstruadas, no seu ciclo menstrual, hemorrágico, a menstruação dura de 2 a 7 dias, que é o normal. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, os médicos me ajudam aí a corrigir. Mas cada cidade daquela já era de praxe, tinha um lugar separado aonde que as moças, as mulheres que ficavam menstruadas, independente da vontade delas, elas tinham que se retirar para aquele lugar ali, conforme eu falei, de 2 a 7 dias. E triste, aquelas mulheres eram chamadas de imundas, de separadas, de discriminadas, e é tão forte a religiosidade naquela época, que aonde aquelas mulheres tocassem, aquele objeto já estava imundo. Aonde elas sentassem, ela contaminava o local. Ela não podia pegar na mão de outras pessoas. Ela tinha que se isolar. E forte, aquele lugar fora da cidade chamava-se o Arraial das Imundas. E aí junto com elas ficavam outras pessoas, talvez os leprosos, com doenças contagiantes, mas elas eram niveladas por essa característica de pessoas que não podiam se misturar com a sociedade. Bom, por 2 a 7 dias, cada mulher tinha que ir para aquele lugar ali, não interessa o que pudesse acontecer. Mas essa mulher especificamente, eu creio que ela foi ilustrada, a história dela foi colocada na palavra de Deus, porque não foram 2, não foram 7 dias, foram 12 anos. A Bíblia faz questão de registrar, embora o texto seja pequeno, a gente não tem tantas informações, que aquela mulher sofria dessa hemorragia por 12 anos. Aquela mulher, ela sofria, ela era humilhada, era discriminada, era constrangida, e 12 anos. A Samira, ontem a gente estava mais ou menos fazendo uma conta, por volta, ao invés de 2 a 7 dias, aquela mulher, até que ela tenha um encontro com Jesus, ela ficou mais ou menos 4.830 dias numa condição de hemorragia, numa condição de humilhação, de separação. Tudo que ela tocava ficava impuro. Tudo que onde ela sentava, ela não podia. Então ela tinha sido
excluída para aquele arraial das imundas. E é interessante. E nessa manhã eu quero, nessa reflexão nossa, fazer uma pergunta para cada um de nós aqui. Qual tem sido a minha hemorragia? Se você hoje, você não está na condição dessa mulher, mas com certeza tem alguma coisa que te aflige. Talvez não há 12 anos, talvez menos, ou talvez até mais, desde quando você nasceu. Eu queria desafiar você a um exercício agora, para que você, aí na sua mente, não precisa responder para mim. Qual tem sido a sua hemorragia? O que tem sido aquilo que te constrange? O que tem sido aquilo que te aprisiona? Às vezes, a hemorragia nossa pode ser um vício. Às vezes, a nossa hemorragia pode ser um medo de perder o marido, de perder a esposa, de um filho nosso se extraviar. Às vezes a nossa hemorragia pode ser perder o emprego. Tem pessoas que vivem numa hemorragia constante. Elas têm medo de perder o que ganhou. E há outras que ainda mais ansiosas ainda, têm medo de não conquistar. Então, nessa manhã, qual tem sido a nossa hemorragia? O que tem roubado a nossa paz? O que tem esvaído a nossa força? E é interessante que, se a gente for fazer uma análise mesmo, uma introspecção dentro da nossa mente e do nosso coração, a gente vai ver que, com certeza, alguma coisa tem roubado a nossa paz. Alguma coisa tem produzido uma anemia na nossa vida. A Bíblia diz que essa mulher, aquele fluxo era contínuo. Você imagina todo dia perdendo sangue, todo dia sai uma força. Sangue é vida, sangue leva nutrientes para o nosso corpo, ela faz uma movimentação, e aquela hemorragia não parava. Para quem não sabe, eu tenho diabetes, e eu tomo um medicamentozinho que afina o sangue. E a minha filha é médica, eu fico muito preocupado, porque eu tenho que evitar ao máximo de ter um cortezinho. Às vezes eu estava lá em casa um dia na cozinha e cortei o dedo e é incrível, porque aquilo ali começa a sair. E como eu tomo esse medicamento para afinar o sangue, só a misericórdia de Deus. Então eu tenho que levantar o braço, eu tenho que parar um pouco, porque agora você imagina uma mulher sofrendo um problema como esse. As mulheres aqui, elas podem entender muito mais do que nós homens. Uma coisa que está ali, constantemente nos afetando, uma coisa que está tirando a nossa paz, uma coisa que está se apoderando de nós. E muitas vezes, a gente com uma situação dessa, a gente quer ficar no nosso quartinho escuro, a gente quer separar das pessoas, a gente quer ficar de uma maneira que não interessa a gente conversar com alguém, a gente não quer se relacionar, porque isso nos envergonha, isso nos intimida. E nesse caso específico dessa mulher, era aquela hemorragia que não parava. Então talvez nessa manhã aqui, a gente tenha as nossas hemorragias. E eu desafio você a nomeá-las aí na sua mente, no seu coração. Mas mais do que isso, eu desafio você a pegar essa hemorragia e fazer o que aquela mulher fez. Porque aqui diz o seguinte, que aquela mulher, com todo esse problema, ela não desistiu. E às vezes nós somos levados a desistir por tão pouco. E a maioria de nós, a gente começa a orar, não, eu vou orar a Deus para esse caso, para aquele caso, e aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente já não ora mais, acha que Deus não está ouvindo, acha que a nossa oração não está sendo ouvida, que não está subindo aos céus, e a gente é levado por um desânimo. A gente quer realmente já partir para outra, não, aqui não deu, eu já vou. E aquela mulher, ela, naquele lugar, como ela ficava ali, ela não saía. Aí eu fico pensando, quem que pôde ajudar aquela mulher? Quem que falou de Jesus para ela? E aí a gente pode entender o seguinte, que quando ela estava lá, naquele arraial das imundas, outras mulheres iam ali mensalmente. E o que a Bíblia diz é que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Então olha só, depois que ela tinha perdido talvez parte dos seus bens, ou todos os seus bens, para tentar se curar, para procurar os médicos, aquela mulher não desistiu. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude.
E às vezes na nossa vida, a gente ouve falar de Jesus, mas não escuta o que Ele quer nos dizer. A gente está tão apavorado com os problemas, a gente está tão apavorado com o redemoinho que nós talvez estamos vivendo, que a gente não para ouvir a voz de Deus no nosso coração e na nossa mente. E aí, aquela mulher ouviu alguém falar: olha, o mestre está andando por aí. E é o homem que opera milagres. E as pessoas que têm chegado até ele têm sido salvas, têm sido curadas. E aquela mulher foi ouvindo aquilo e foi alimentando o seu coração. E aí a palavra de Deus diz que quando alguém falou para ela, ela começou a meditar então, e ela agarrou-se num ponto em que ela falou: olha, se eu simplesmente tocar nas vestes desse homem, eu acho que na cabeça dela ela falou assim: mas se eu tocar nele, eles vão me apedrejar, porque fala aqui quando as mulheres se negavam a cumprir isso que era acordado entre os judeus daquela época, ela poderia ser até apedrejada. Mas aí eu consigo imaginar um pouco do que se passava na cabeça daquela mulher, porque aquele plano, aquele projeto dela podia dar certo, mas também podia dar muito errado. E aí ela tomou uma atitude. Diante das circunstâncias da nossa vida, nós somos levados talvez a nos encolher, e a gente quer ficar quietinho. Não, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Eu me lembro que há 13 anos atrás eu estava numa situação difícil, assim, profissionalmente, e eu orava sempre a Deus para que Deus pudesse ouvir as minhas orações. E era uma coisa aparentemente simples. Eu queria poder trabalhar na minha casa, ser um mantenedor, porque a Samira, ela tem uma veia comercial muito forte, e ela sempre trabalhou, ela fabricava roupas e vendia, e eu trabalhava, eu era representante comercial, outra hora fui ser gerente de vendas de uma empresa, mas aquilo era uma coisa que talvez não nos desse a condição de que eu, como homem, eu pudesse ser o mantenedor da minha casa. E eu orei durante muito tempo, e aquilo ali parece que, não sei, alguns homens aqui talvez entendam o que eu vou dizer, aquilo me afligia, porque se eu chegasse numa roda para bater um papo, você conversa uma coisa, conversa outra, daqui a pouco vem a pergunta: como é seu nome e o que você trabalha? Aí quando alguém perguntava o que eu trabalhava, eu não tinha muitas respostas, porque olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, quando eu tinha algum trabalho, eu trabalhei em algumas empresas, e eu era funcionário, registrado, mas ao longo dessa nossa vida, eu vivi muito de bico. Só que eu nunca também fiquei em casa aguardando o que Deus podia fazer pela minha vida, porque a gente ora a Deus, Deus vai lá e ouve a sua oração, mas alguma coisa só você pode fazer, Deus não vai fazer por você. E aí eu ficava orando a Deus para que Deus pudesse verdadeiramente atender esse pedido do meu coração. Não que eu tinha nada contra, pelo contrário, hoje eu falo isso em muitos lugares que a gente vai dar o nosso testemunho. É bom que a mulher trabalhe, que a mulher ajude no orçamento, que a mulher faça parte ali dos desafios da casa, mas eu, como homem, eu queria de alguma maneira poupar a vida da minha mulher. E por que eu estou dizendo isso? Porque foram muitos anos aquilo me afligia, mas Deus começou a me falar: olha, você tem que sair, você tem que romper, você tem que ir para frente, não adianta você ficar parado. E aí, quando você toma uma atitude dessa, talvez muitas pessoas vão dizer para você: ó, puxa vida, você já vai fazer quase 40 anos, não está mais, seu tempo já passou. Agora quem está pegando o mercado, quem está tomando conta do mercado, são os jovens, os mais bem qualificados, profissionais inteligentíssimos. E às vezes algumas pessoas vêm sobre nós dando esses conselhos. E aí você tem duas atitudes, possibilidades: ou você parte para cima e fala: o que ele está dizendo é verdade. Mas aí Deus colocou na minha vida que eu deveria. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, que eu tomei a decisão de sair do lugar. E foi em 2007 que Deus me deu uma visão de uma empresa, e eu, numa condição, quando você está a zero é uma coisa, mas quando você está negativo é mais difícil ainda. E Deus me deu uma condição de uma visão de eu ter uma empresa. E aí hoje eu digo isso
para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos uma empresa, onde que essa empresa abriga, ela afeta as pessoas no sentido de dar emprego. Trabalham mais de 2.000 pessoas lá hoje. E aí Deus tem mudado o meu coração. Porque a nossa vida é uma constante mudança. Você tem que ir sempre buscando de Deus as orientações, as estratégias, as visões, os planos, os projetos, os sonhos. E aí quando eu adquiri essa empresa, em algum momento da minha vida, você começa a se envaidecer. O orgulho começa a tomar conta da sua cabeça. E Deus começou a falar para mim, você fica na sua. Porque quem fez isso foi eu, não foi você. Você não dá conta de nada. Se nós não tivermos a misericórdia de Deus, a gente não consegue avançar. De modo que hoje, eu vou para lá, minha esposa está aqui, meu filho, minha nora trabalha comigo. Eu tenho que ter uma visão diferente daquele lugar. Eu tenho que ir lá para abençoar as pessoas, para fazer com que a vida delas seja relevante para outras pessoas. Porque se eu for lá só para mim rapar o dinheiro que eu penso que eu preciso, eu sou o pior dos homens. A nossa vida tem que ser relevante em direção às outras pessoas. Hoje nós falamos isso no café com Deus, fantástico a reflexão de hoje. Mas voltando para a vida daquela mulher, ela possivelmente no arraial das impuras, ela ouviu muita coisa. Você já está discriminado, você não vale nada, não adianta mais você lutar. Você já gastou tudo, já acabou o seu dinheiro. Mas uma pessoa, com certeza, se eu encontrasse essa mulher hoje, que falou de Jesus para essa mulher hemorrágica, eu queria dar um abraço para ela e falar, você foi usada por Deus. Sempre, não adianta. O nosso Deus ele está atento. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você pode pensar que você está sozinho, na sua angústia e na sua hemorragia. Mas Deus vai levantar uma pessoa. Basta uma pessoa para chegar em você e ser usada por Deus. E se essa pessoa não levantar, a Bíblia diz que até as pedras clamarão. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus ele te escolheu, não para você ficar no arraial das impuras. Você pode passar por lá, mas não que você fique ali. E aquela mulher, eu acho que nada a fez pensar de que ela ia ficar os 12 anos, a eternidade naquele lugar ali. E aí diz que ela se movimentou. Aquela mulher